A paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Graças a Deus. Convido você a, se está bem, continuar melhor e ficar muito melhor. E o que tem esse poder de nos tornar melhor é a palavra de Deus, é o Evangelho. É a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Ele é a referência, Ele é tudo, Ele é o que nós precisamos. Por isso eu conclamo você a ler comigo o Evangelho de Mateus, no capítulo 18. E nós vamos ler hoje a partir dos versos 10, vamos ler dos versos 10 até 14, sobre algo que brotou no coração do Senhor para mim e para a tua vida, já desde um tempo tem sido insistente da parte de Deus, como nós já ouvimos aqui hoje. E aliás, eu não me aguento hoje de manhã, porque tudo aquilo que não deu tempo de eu dizer e meditar e ler, o Senhor já fez os irmãos lerem. Isso para mim é tudo. É sinal de que é o mesmo Espírito que conduz todas as coisas, amém? Versículo 10 do capítulo 18, você encontrou? A palavra do nosso Deus, aquilo que Ele preparou para mim e para você, diz assim: cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Em nome de Jesus. Amém. Senta no teu lugar. Palavra de Deus para mim e para você. Projeto disso que Ele tem construído aqui no Riacho Grande. Eu fico muito feliz por isso. Mas eu não sei se todos vocês sabem, um dos meus períodos de estudo foi na área da sociologia, né? E o meu mestrado foi sobre sociologia da religião. E esse negócio, esse período me ajudou muito, porque é uma área de estudo que ela, na nossa mente, ela nos faz entender como é a atuação das religiões na sociedade. É muito interessante como é a atuação das religiões no dia a dia das pessoas na sociedade. Quer dizer, quais as influências que ambas as partes sofrem. Quanto a religião influencia a sociedade e quanto a sociedade influencia a religião. E diante dessa, que para mim foi uma grande oportunidade, eu olhei para a religião que eu me identifico, lógico, porque eu sou evangélico, né? E eu olhei para a sociedade que eu vivo e assim se descortinou na minha frente um universo enorme que eu descobri que a igreja evangélica ela tem se tornado o maior fenômeno social religioso da nossa história. E é disso que eu participo junto com você. Eu constatei nos estudos e nas pesquisas e nos gráficos que a igreja evangélica tem crescido de um nível tal que todos os olhos da sociedade estão sobre ela. Já se passaram 2 anos e estamos nós de novo, às beiras de mais uma eleição, e adivinha a bola da vez nessas eleições está com quem? Com a igreja evangélica de novo. Tal a importância que nós temos na sociedade que nós vivemos. Não estou dizendo isso para criticar, estou dizendo que nós somos importantes demais para isso ser tratado de qualquer jeito. A igreja evangélica, a quantidade de pessoas que se dizem evangélica tamanho, cresceu tanto que está todo mundo interessado, de partido político a editoras querendo vender livro, passando por um mercado milionário de produções musicais gospel, e aí filmes, séries de televisão e novela e tal, e está todo mundo de olho no mundo evangélico. Isso que nós somos, está todo mundo querendo saber, está todo mundo interessado. Antes eu via isso com muito bons olhos, porque eu sempre achei que eu prefiro, e é muito melhor ter uma igreja evangélica em cada esquina da minha cidade do que qualquer outra coisa, e eu achava isso muito bom. Mas ultimamente eu tenho que confessar, eu não sei se eu estou em crise, mas eu preciso confessar para vocês que eu estou meio assustado com o que está acontecendo. Por quê? Porque a igreja chamada evangélica cresceu,
Mas aquilo que ela tem se tornado, me parece que não tem feito muita diferença na sociedade que a gente vive. E aqui está um problema. Porque não é a igreja evangélica que tem influenciado positivamente a sociedade, como é a minha oração, e eu sempre quis isso, eu sonho com isso. Mas é o que a sociedade é, tudo que ela é, aliás, tudo que ela é, inclusive o que ela é de pior, que tem influenciado a igreja evangélica, e isso é um problema, sim ou não? E é um problema, e precisa ser um problema, sobretudo, primeiro, porque é o que nós somos. E sobretudo porque é o que nós somos diante de Deus. E mais ainda, porque nós estamos tendo e temos, nesses últimos encontros, nos deparado com um Jesus vindo aqui neste lugar, preocupado em fortalecer o que nós temos que ser para Ele. O que nós temos que ser para Ele? A igreja dele. Isso é o Evangelho. Nós estamos lendo, você tem entendido e nós vamos continuar entendendo hoje. Porque Jesus continua na mesma toada. Diante de uma igreja influenciada não pelas prioridades do Evangelho, mas pelas da sociedade. Hoje, novamente, eu fui essa semana, eu quero que você seja nessa manhã, desafiado a entender mais um pedaço desse projeto maravilhoso chamado igreja. É algo sublime. Nós estamos no mesmíssimo lugar que nós estivemos nas últimas 2 semanas. Porque depois do que nós lemos no capítulo 16, tudo se presta ao mesmo objetivo. O que? Jesus disse que desejava Ele mesmo edificar a sua igreja. Jesus disse isso no capítulo 16, sim ou não? Eu edificarei a minha igreja. Não é de ninguém, é a minha. Quem vai edificar sou eu. E eu quero que você entenda isso, porque Ele veio ao mundo, e esse é o projeto dele. Por que Ele quer edificar a sua igreja? Porque Ele veio para salvar. Ele veio para influenciar e dar outras prioridades para a sociedade, para que nela o reino seja de Deus e não de homens e mulheres, não nosso. O reino tem que ser dele. Esse é o projeto de Jesus, que ele começou e que a igreja precisa continuar. Então, a partir daí, tudo que nós lemos no Evangelho de Mateus, passa por essa edificação. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17, você lembra comigo, houve uma declaração de Pedro, de que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E no verso 18, Jesus disse o quê? Sobre esta pedra, sobre esta verdade, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão, porque ele não vai vencer, não vai poder vencer a minha igreja. Essa foi a fala de Jesus. E a partir disso, todo o desenrolar do Evangelho se dá ao redor desse desejo. Jesus queria edificar a sua igreja. E entenda que, olha que bonito, ele deseja edificar, e essa palavra que ele usou aqui, edificar, não foi à toa, é propósito, ele tem coisa nisso, porque se você for no Aurélio, como eu fui no dicionário, e entender a palavra edificar, ela significa levantar, ela significa construir algo a partir do solo, segundo um planejamento, sobrepondo, combinando materiais, edificar. Essa é a palavra que Jesus usou. Então aqui não tem acaso. Observe que está claro que Ele mesmo iria edificar, porque a igreja é uma obra feita aqui na terra, em pessoas e por pessoas. Mas essa igreja só será dele se ela for impulsionada por Ele, se ela for criada por Ele, sustentada e edificada pelo Espírito Santo de Deus, senão não é dele. Ela é de pessoas. E aqui nós precisamos ir indo. A palavra de Deus afirma que o fundamento da igreja é Cristo. Ele é o fundamento. Se Jesus diz que Ele mesmo vai edificar, então a igreja é uma edificação em que o alicerce desse edifício tem que ser Cristo. Compreenda isso. A pedra verdadeira, a revelação que deu, a origem sobre a qual Jesus disse que iria edificar, qual foi? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa base que a igreja vai ser edificada. Não é sobre pessoas, não é sobre profetas, não é sobre leis, dogmas, doutrinas, não é sobre instituições, interesses humanos, não é sobre ideologias políticas, poderes terrenos. É sobre Ele, é Ele que fez, Ele ensinou e é o que Ele espera de nós. É isso que é a igreja. E eu preciso que você tome posse, porque Cristo é o alicerce, e nós já lemos aqui que Ele começou a levantar essa coisa, alguns níveis dessa edificação. Porque nós já lemos aqui, vimos que nele já foram colocados homens e mulheres que aceitaram Jesus, e por isso negaram a si mesmo. E como Ele fez, tomaram cada um a sua própria cruz,
e se foram segui-lo. Vimos isso, sim ou não? Mas outro nível também já foi acrescentado nessa edificação, feito por pessoas que se converteram de fato, e por isso se humilharam, se diminuíram, se tornaram como crianças, aceitaram ser como novas criaturas para a glória do nome de Jesus. O edifício está se estruturando. E hoje é dia de acrescentar mais alguns tijolos nisso que Jesus está edificando em nome de Jesus, amém? E eu preciso pedir para você, antes de mais nada, para que você fique muito ligada, porque não existem acasos em nada do que o Senhor diz e faz neste lugar. Eu não sei se você percebe isso. Não tem acaso. Em tudo que nós vivemos aqui, tem um Deus querendo edificar e fortalecer, para que sejam cumpridas em nós as suas promessas. Eu quero que você não deixe isso passar da tua vida. E se você está esse ano aqui caminhando conosco neste lugar, você já viu e você lembra que desde janeiro, nos primeiros cultos, o Senhor prometeu que grandes coisas Ele iria fazer. Pois é, sobre este lugar, sobre a tua vida, existem promessas da parte de Deus. Quanto a você, meu irmão, em nome de Jesus, sobre a sua vida. E eu tenho vindo aqui, porque eu tenho vivido isso, e eu tenho olhado isso com olhos espirituais muito intensos, porque eu quero que eles estejam abertos, porque quando eu vejo o Senhor tão interessado em nos ensinar o que Ele espera fazer aqui neste lugar, no lugar que se reúne a igreja do Cristo vivo no Riacho Grande, isso me interessa. Fique atento em nome de Jesus, amém? Em nossa leitura de hoje, mais um pedaço dessa edificação de Jesus ele começou, está sendo levantada. Porque ele diz claramente aqui que na sua igreja existe um cuidado muito grande para não desprezar nenhum só que seja dos pequeninos dele. Pois esses pequeninos, os menos favorecidos, os esquecidos, ficaram para trás, mas eles têm sido vistos, porque Jesus diz que os seus anjos estão diante do Pai Celestial. Você sabe o que é um anjo? Um anjo é um mensageiro, né? São mensageiros, eu não sei se você sabe disso. Então quer dizer, os mensageiros dos desprezados neste mundo estão sempre diante de Deus, e por isso Deus sabe tudo a respeito deles, e sabe tanto que Jesus diz que foi para eles que Ele veio à terra, porque Ele diz, o Filho do Homem veio para salvar o que se havia perdido. Presta atenção aqui, em nome de Jesus. Porque para que não haja dúvidas, o Senhor vem e desenha o que Ele já tinha dito. Porque Ele diz assim, a partir do verso 12, qual a opinião de vocês? O que é que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas, e uma delas se perde, ele não deixará as 99 nos montes, e não procurar a que se perdeu? Se conseguir encontrá-la, garanto que ficará mais contente por ela, do que com as 99 que não se perderam, que estão lá guardadas. Pois é, da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Observa, querido, nós temos que nos apossar disso, porque isso é a palavra de Deus, é o que nos salva, é o que nos faz ser aquilo que Ele espera. Então, meu irmão, minha irmã, veja, é muito importante entender o que é que nós estamos fazendo aqui, porque você faz parte de algo muito maior do que a gente normalmente imagina. A gente reduz isso, porque a gente pensa que frequentar uma igreja é simplesmente ir nos reunir num lugar com umas pessoas que têm a mesma religião que a gente pensa isso, mas não, igreja é muito mais do que isso. Igreja, querido, é algo que o próprio Filho do Deus vivo edificou. Ele deu as bases, Ele mesmo foi o fundamento, Ele deu o seu corpo, a sua vida, Ele derramou o seu sangue, Ele deu o seu espírito, querido, para edificar algo na terra. Isso não é pouco, o que nós somos não é pouco, em nome de Jesus. Isso não está aí para ser vendido não, isso é sagrado, isso é perfeito, isso é vontade de Deus. Presta atenção aqui, você sabe o que a Bíblia Sagrada diz sobre essa edificação? Que ela é feita de pedras vivas. Presta atenção, ela é feita de pessoas, ela é feita de mim, de você, que nos dispusemos a entregar a nossa vida para Jesus. É disso que é feita essa edificação. 1 Pedro capítulo 2, verso 4 e 5 diz assim, presta atenção, à medida que você se aproxima dele, de Jesus, a pedra viva, aliás que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Deus, você também está sendo utilizado como uma pedra viva na edificação de uma casa espiritual, para ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Compreenda isso comigo. A razão pelo qual você está aqui nessa manhã
vai para muito além de você ser um evangélico. A coisa é porque Deus está usando a sua vida aqui nesse tempo agora, neste lugar, como uma pedra viva para edificar algo aqui nessa cidade, no Riacho Grande. E ela começou com Cristo, e depois dele, depois do seu sacrifício naquela cruz, você e eu e tantas outras pessoas somos pedras vivas que Deus está usando para edificar algo, para influenciar a sociedade, para dar a ela novas prioridades, que não deixa ninguém para trás, e que para o mundo entender que o reino de Deus é muito melhor do que isso que nós estamos vendo aí, ué. É para isso que nós existimos, para ser esse testemunho vivo. Pedro diz que nós somos pedras vivas, utilizadas para edificar uma casa espiritual. Significa que a partir dele, todos nós somos o que vai edificar a igreja do Cristo vivo. A igreja dele. As pedras são vivas, elas não são mortas. Por quê? Porque elas atuam, elas se movem. É pedra que se mexe, se envolve, e para que a igreja seja essa ferramenta de salvação na sociedade. Isso é igreja. E sobre essa edificação, é que você está sendo convidado. E eu queria dizer, a palavra de Deus fala mais coisas, garante mais coisas. Porque diz que todos que são parte dela, todos que participam dessa construção, serão recompensados pelo Senhor. Compreenda isso comigo. O apóstolo Paulo diz, primeira carta de Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 10. Presta atenção no que Paulo diz aqui sobre essa construção que nós fazemos parte. Ele disse assim, conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como um sábio construtor, lancei o alicerce. Outro está construindo sobre o que eu lancei, sobre o alicerce. Contudo, veja aí como cada um constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Ele está falando da igreja. Porque Paulo pregava Cristo, Paulo pregava o alicerce, mas cada uma das pessoas tinha que saber como iriam construir as suas vidas a partir daí. Aqui está o problema disso que tem se tornado o que a gente chama de igreja evangélica, porque o que está errado é que as pessoas estão construindo sobre outro alicerce, porque o fundamento não é Cristo, o fundamento não é o evangelho. Vocês entendem o problema? O que tem me assustado? E eu oro ao Senhor, porque o Espírito Santo de Deus tem que corrigir isso, ele vai em nome de Jesus, porque ele tem atuado, ele tem sido soprado. E Paulo continua, porque ele diz assim, se alguém constrói sobre este alicerce, dizendo que é evangélico, não é sobre o que eu estou pregando, mas usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada. Por quê? Porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se depois do fogo o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Glória a Deus. Se o que alguém construiu se queimar, sofrerá prejuízo, contudo será salvo como alguém que escapa através do fogo. Vocês não sabem que vocês são santuários de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Paulo pergunta, presta atenção, eu estou tentando construir algo aqui no teu coração, porque é vontade de Deus. Portanto, pode ter algo aí sendo edificado sobre fundamentos, bases, alicerces indevidos, ou então lendo a Bíblia com interesses outros, construindo a vida com materiais perecíveis, palha. Agora entenda, tudo isso será revelado e será provado pelo fogo, presta atenção. E quem edificou sobre o alicerce certo, Cristo, com os materiais que permanecem, com o Evangelho, esses serão recompensados. Você crê nisso? Serão recompensados. Igreja é algo, querido, precioso demais para estar aí sendo vendida, e você tem que tomar posse disso. Não está aí para atender interesses da sociedade, porque ela foi edificada para ser uma influência transformadora para a sociedade, e não para se render a interesses escusos da sociedade, e assim jamais ela pode ser conduzida por interesse nenhum que não seja os da palavra de Deus, e acabou. Eu estou falando de igreja aqui, você toma posse disso? A nossa irmã já comentou aqui, Jesus disse em Mateus capítulo 7, a partir do 24, o quê? Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e pratica e vive, será comparado a um homem prudente, a uma mulher prudente, porque edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, caiu a chuva, foi grande, deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Agora veja, todo aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem louco, insensato, tolo, porque edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, deram os rios contra ela, sopraram os ventos, e ela caiu, ela desabou, grande foi a sua ruína.
Observa que importante, eu estou falando da tua vida, da minha vida, daquilo que somos nós diante do Senhor. Querido, o que Jesus edificou foi construído com pedras vivas, com a sua vida, com a nossa vida, que teve como base a palavra dele. Aquilo que ele disse, e ela que dá sustentação para o que nós fazemos e para a nossa vida. E isso é só perfeito, por quê? Porque nós sabemos que as palavras de Jesus não passam, elas não vão mudar. A palavra de Deus não passa, e por isso nós sabemos que esse alicerce vai nos sustentar sim, e vai muito. A nossa vida não vai ruir, você crê nisso? Existe um alicerce sustentando a tua casa, a tua família, a tua vida, tudo que você é, e esse alicerce é o Evangelho, e você não vai ruir, não vai, eu garanto isso para você. Ela nos sustenta, meu irmão, em nome de Jesus. Porque pensa comigo, se a palavra de Deus mudasse toda hora, como estão dizendo, se a palavra de Deus fosse reescrita, se ela passasse, se ela não fosse essa coisa perene, tinha sustentação? Hã? As pessoas estão lotando igreja por aí, mas as pessoas não estão bem. Só dá para ir no culto depois de tomar um Rivotril, senão eu não consigo ir, né? Nem de casa eu saio. Por que as pessoas não estão bem? Porque as suas vidas estão sendo edificadas sobre outras bases que não é o Evangelho. Presta atenção. Então, as pessoas estão interpretando a gosto próprio as Santas Escrituras. A gente está falando o que quer. A gente está usando as Escrituras para interesses nossos, próprios, exclusos. E assim, não existe base que sustenta isso que está sendo edificado. Cristo não é o alicerce, mas são os interesses da instituição, são as prioridades da sociedade, de arrumar grana e ficar rico e ficar milionário, fazer bastante plástica e sair na internet com não sei quantos milhões de seguidores. Está tudo bem também, vai lá, mas não mistura isso com Jesus Cristo, pelo amor de Deus. A igreja evangélica está tomando conta do Brasil, mas a impressão que dá é que o negócio está desfigurando, porque está mudando o alicerce. E você sabe que quando o alicerce da casa muda, se a gente mexe no alicerce, cadê os construtores aqui? Osmar? Mexer no alicerce vai rachar e a casa vai cair, meu irmão. E não pode, em nome de Jesus, sim ou não? Você tem que construir sobre algo perene, exatamente porque o problema existe. É que sabe o que o Senhor faz? Ele fica olhando, não, sabe o que ele faz? Ele sopra o seu Espírito sobre a igreja, ele sopra o seu Espírito sobre este lugar aqui no Riacho Grande, porque a sociedade pode influenciar a multidão de pessoas que ela quiser, eu nem me importo, mas eu preciso dizer para você, que algo sustenta o meu coração, e por isso eu não desisto, por isso eu preciso falar, e eu vou pregar, porque na curta história da igreja do Senhor neste mundo aqui, o Senhor sempre soprou o seu Espírito, e quando ele sopra, é preservado alguns, para que a sua vontade sempre seja feita, independente das influências do mundo. O Senhor sempre sopra o Espírito Santo de Deus em todo canto, e um povo é escolhido para manter a palavra de Deus viva, em nome de Jesus. Presta atenção, já tentaram impedir a igreja, mas não conseguiram. Tentaram jogar a igreja para os leões comer, mas ela não desistiu, ela continuou. Queridos, impérios, reis, governos, já tentaram comprar a igreja em muitos momentos, e eu queria dizer para você, teve até os que se venderam, Roma que o diga, mas presta atenção aqui, porque a vontade do Senhor é a vontade do Senhor. O Espírito Santo de Deus sempre sopra, e Ele preserva um povo, que eu queria dizer, não é a maioria, aliás, nunca, não é multidão não, mas o Espírito é soprado, e sobre um povo, em muitas ocasiões da história, foi preservado um povo que é fiel ao Evangelho, que abriu seus olhos espirituais, e se manteve fiel àquilo que Jesus edificou e começou a edificar. Eu quero que você se coloque neste lugar hoje, em nome de Jesus. Porque o chamado nessa manhã aqui para mim e para você é para ser este edifício que Jesus começou a edificar a partir da sua vida na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém? Você topa isso comigo? Portanto, eu quero que você entenda mais uma parte dessa edificação. Você é a igreja do Cristo vivo aqui na terra. Sobre você existem promessas de Deus. Ele diz que, segundo a palavra, que se você aceita, ele vai ter recompensa. E assim nós já entendemos que igreja é composta por um povo que renunciou a si mesmo por um bem maior, é um povo que se converteu de verdade, se humilhou a si mesmo, e hoje Jesus quer assentar mais um tijolinho, porque ele diz aqui, eu vou dizer só duas coisas para você, ele diz aqui, presta atenção, que igreja é um lugar que toma todo o cuidado para não desprezar nenhum dos pequeninos deste mundo. Por quê? Porque esses pequeninos ficaram para trás, eles estão perdidos, mas eles pertencem ao Senhor, e o Senhor quer salvar. O que é igreja? Igreja é lugar que toma todo o cuidado para não desprezar nenhum dos pequeninos do mundo, porque eles ficaram para trás, eles estão perdidos, mas eles têm dono, eles pertencem ao Senhor, e Ele quer salvar.
Por que você está dizendo isso, pastor? O senhor acha? Não, porque eu estou vendo Jesus empenhado aqui, nos versos 10 e 11, dizendo assim, ó, cuidado para não desprezar um só desses pequeninos. Quem disse isso foi o pastor? Não, está na tua Bíblia? Então grifa aí, porque Jesus disse, cuidado para não desprezar nenhum desses pequeninos, pois eu digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celestial, estão diante de Deus, e o Filho do Homem veio na terra para salvar o que tinha se perdido. Quem ficou para trás? Eu confesso para você que eu nunca tinha entendido esse texto como eu entendi essa semana. Porque quando o Espírito fala, tudo se abre. Entra comigo nesse contexto. Porque o Senhor está em Cafarnaum, em casa, ensinando os seus discípulos que Ele queria edificar aquilo que Ele disse que edificaria. A igreja. E para Ele, igreja é lugar que tem que ter todo o cuidado para não desprezar. E aí eu já fui no Aurélio de novo, porque eu gosto de ir, e no Aurélio, sabe o que é desprezar no dicionário? É tratar com desprezo, desconsiderar, desrespeitar, não dar importância e não atender. Isso é desprezar. Não dar importância e não atender porque despreza. Este lugar aqui é lugar de reunião da igreja que Jesus edificou no Riacho Grande. Não é uma igreja influenciada pelas prioridades da sociedade, mas é uma que quer influenciar a sociedade para aquilo que importa para Deus. É para isso que você existe. E nela, tudo que e todo cuidado é necessário, todo cuidado, aliás, é pouco, e nós cuidamos muito para não desprezar, nós cuidamos muito para não desconsiderar, para não desrespeitar e para não deixar de dar importância, para nunca deixar de atender aqueles que ficaram para trás e se perderam, os pequeninos de Jesus. Isso é pequenino para o Senhor, é o micron, não é o ruioso, a criança, é o micron, é o que é o menor, é o que não tem ninguém por ele, não pode nunca deixar de atender quem ficou para trás. Por quê? Porque são dele, porque pertence a ele, porque se pertence a ele, este lugar aqui, neste lugar, nós temos que tomar cuidado, afinal de contas a igreja dele não é minha, não é nossa, o interesse é dele. Por isso nós somos guiados pelo Evangelho. Então, em uma sociedade que tem na base a prioridade por interesses corporativos, de mercado e tal, o acúmulo financeiro, a ganância, e é tanto dinheiro, porque nós moramos num país riquíssimo, e são interesses ideológicos políticos, de dominação, de violência, uma sociedade que está agora tocando fogo no Brasil, que tristeza, estão queimando o nosso país. O que sobra para os menores? O que sobra para os pequeninos? Desprezo. O que sobra para os pequeninos? Eles são deixados para trás. E um país rico de 212 milhões de pessoas, 212 milhões, 1% tem 63% da riqueza, sobra 37%, esses 37% estão sendo disputados à tapa por 99% da população. Me diga, o que é que sobra? O que acontece com quem é pequenino? Fica para trás, se perde. O que acontece com quem nasceu nessa vida sem nenhum tipo de oportunidade na África? Ainda ontem eu vi um vídeo de um pastor na África sentado do lado de um bacião de arroz, um bacião de feijão e uma filha de menininha, desse tamanho, todo mundo assim, morrendo de fome, e ele fazendo os pratos de arroz e feijão. O que sobra para esses? O que sobra com quem não tem dinheiro para comer? Imagina pagar uma faculdade para o seu filho. O que sobra? Me responda. O que sobra com as crianças que não têm um chinelo para ir para a escola? Porque nós atendemos crianças nas comunidades que não têm nem chinelo para ir para a escola. O que sobra para elas? Mães das favelas, mães solos das favelas de São Bernardo, que a gente conhece tantos. O que sobra para elas? O que acontece com um pai de família no Nordeste que não tem água para fazer uma roça, para dar comida para os seus filhos? O que sobra? Querido, presta atenção, são desprezados, são desconsiderados. Esses tão pequeninos nem existem, ficam para trás, eles se perdem. E aí você fala assim, o pastor agora está virando comunista. E aí se você pensa assim, vem aqui que eu tenho um pacote de sal grosso aqui para te dar. Porque não é isso, meu irmão, não se trata disso. O que você entenda, o meu problema é que eu me converti e me juntei a um povo feito de pedras vivas, pedras que sentem, pedras que se incomodam, pedras que sofrem e que fazem parte de uma edificação que começou na cruz do sofrimento, há 2000 anos atrás. E nessa edificação, aquele que é o fundamento, aquele sobre o qual tudo tem que ser edificado, nos ensinou na sua palavra que os pequeninos deste mundo, os menores dos menores, ficaram para trás, eles não são prioridade, eles estão perdidos e por acaso foi para eles que ele veio. Está
escrito aí na tua Bíblia. O Filho do Homem veio resgatar o que estava perdido lá atrás, porque foi esquecido. Ele veio para aquele que ficou para trás, se perdeu do rebanho. Tem um rebanho aqui cuidado, alimentado, saciado, amado, abraçado, colocou no colo, deu cobertinha. Tem um rebanho cuidado, mas tem quem ficou para trás. Eu quero que você entenda o que é ser igreja. Ele quis edificar uma igreja para continuar tudo que ele começou, para continuar com todo cuidado, para não desprezar, para não desconsiderar, para nunca deixar de atender os mais vulneráveis deste mundo, porque foi para eles que ele veio, e ele veio para implantar o reino de Deus e a sua justiça. Isso é evangelho, meu irmão. Isso não é pastor não, isso não é ideologia política não, isso é evangelho. Eu não quero que você vote em ninguém não vem conversar comigo, diz que eu não quero saber disso não, querido. E aqui não é lugar para ninguém, desculpa os nossos candidatos mas aqui não é lugar disso, aqui é lugar de evangelho. Nós temos que ter compromisso, e o candidato que chegar lá, chegue que tenha compromisso com o evangelho, com o que Jesus está dizendo. Então em um contexto de uma igreja invadindo o Brasil, mas em vez de influenciar o país para revelar o evangelho, está mudando o evangelho para se amoldar à sociedade. E nós estamos sendo desafiados nessa manhã a ser uma pedra viva daquilo que Jesus edificou, a sua igreja. E se eu e você somos, aqui nós temos que ter todo cuidado, não porque eu quero, não porque eu acho, mas porque Jesus pediu para a gente ter cuidado e não desprezar os pequeninos deste mundo, porque esses pequeninos são dele, inclusive porque tem anjos o tempo todo diante de Deus levando uma mensagem. Jesus não disse isso à toa, e eu quero que você pense comigo, que maravilhoso. Imagina aqui a cena do céu, imagina Deus no céu, e os anjos chegando lá diante do Senhor, e os anjos chegando na frente falando: Pai Celestial, o Senhor quer uma boa notícia? Diga, meus filhos, lá no Riacho Grande, tem um povo que tem tomado todo cuidado, e nenhum dos seus pequeninos tem sido desprezados. Lá tem um povo assim, é o que Jesus diz, eles têm se envolvido, eles têm cuidado com todos que o Senhor coloca no caminho deles, para a glória do teu nome, Deus, em nome de Jesus. Isso é essa igreja, é isso que Jesus chama os discípulos são a sua igreja, somos nós, em nome de Jesus, amém? Amém? Mas, outra coisa só, porque nessa manhã Jesus está assentando mais um tijolo na sua construção, porque ele diz que a sua igreja é lugar de se importar uns com os outros. É lugar em que todo mundo importa. Ninguém vai ficar de fora. Ninguém vai ficar para trás. E se eu estou falando dos pequenos, eu estou falando de todo mundo. No coração de Deus, na casa de Deus, tem lugar para quem? Para todo mundo. E tem que ter lugar para todo mundo. Neste lugar aqui precisa ter lugar para todo mundo. E eu quero te explicar o que é todo mundo. Porque Jesus aqui, ele desenha, né? O seu edifício, ele fez um projeto. Verso 12 e 14, ele diz assim: o que é que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, ficou para trás, não deixará ele as 99 no monte, indo procurar a que se perdeu, e se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam, que estavam lá guardadas. E da mesma forma, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Presta atenção. Veja o desejo do Senhor para este lugar aqui nessa manhã. Ele quer acrescentar mais um tijolinho. Por isso ele diz que para sermos pedra viva do seu edifício, precisamos nos importar uns com os outros. Tanto os que estão lá, ele e os que ficaram. Ele levou a gente aqui. Não é o irmão do filho pródigo, sabe? Para com essa frescura. Não, nós temos que nos importar, até com aquela pequenininha que ficou lá, nós temos que nos importar uns com os outros. Interessante que essa igreja influenciada pelas prioridades da sociedade, lá é cada um se importando com o seu próprio problema, não é? É cada um cuidando de si mesmo e Deus por todos, é isso que eles falam? Só que não por quê? Porque para Deus ser por todos, todos têm que ser por todos. Percebe aqui, se cada um é por si e todo mundo é por si mesmo, Deus não tem nada com isso. Porque para Ele ser por nós, nós temos que ser uns pelos outros. Compreendeu aqui o embrulho? Para Deus ser por nós temos que ser uns pelos outros. Senão Ele não é por ninguém. Presta atenção. Isso é o exemplo didático. O desenho de Jesus fala que aquilo que é a igreja dele. É igual um pastor que tem um rebanho de 100 ovelhas. 100 ovelhas. E na caminhada, uma ficou para trás. Ficou para trás porque ela era menor, porque ela era pequenina, porque ela era mais fraca. Mas veja, quando o pastor descobriu que ele só estava com 99, ele fez o quê? Paciência, ficou para trás porque é pobre, é fraca.
Ficou para trás porque não tem mérito, né? Não mereceu. Ficou para trás porque, sei lá, foi isso que ele fez? Não. Ele deixou as 99 no monte e voltou para procurar e resgatar a única que ficou para trás. O que é que Jesus está dizendo aqui, meu irmão, minha irmã? Porque na sua igreja nós temos que ser uns pelos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. Assim, quem importa mais? Quem é que importa mais na igreja do Senhor? Ninguém importa mais que ninguém. Ninguém é mais importante que ninguém. Todo mundo importa. Ninguém vai ser desconsiderado. Ninguém vai ficar de fora. Todo mundo é importante. Ninguém vai ficar para trás. Na matemática desse pastor aqui, uma é tão importante quanto 99. Presta atenção em nome de Jesus. Porque ele não despreza ninguém. Tanto as 99 que ficaram no monte e não se perderam, quanto a única que se perdeu é importante. E ele vai fazer o que for, para que ninguém fique para trás. Porque esse coração é dele, tem que ser meu e teu. Em nome de Jesus, nós temos que nos importar. Isso, igreja, entenda que quando você aceita se render e fazer parte dessa edificação, você é a igreja de Jesus. Você que está aqui nessa manhã, eu estou falando de você, presta atenção. Você nunca vai ficar de fora. Quem? Ninguém. Você não vai ficar para trás. Jesus não deixa jamais. Se você faz parte, e eu quero que você entenda isso, você faz parte de algo muito maior do que você está pensando. Porque independente de quem você é, independente do que você tem, independente da sua oportunidade, das suas capacidades, das suas posses, não importa, o Senhor tem coisa contigo, e Ele também vai chamar para fazer parte desse corpo que você faz, Ele vai te chamar, e Ele vai se importar, querido, porque Jesus se importa com a tua vida, e se importa muito. Se importa muito, a sociedade despreza, a sociedade desconsidera. Para ela só serve os top, os maiores, o melhor, o mais lindo, o mais fofo, o mais sarado, barriga tanquinho, o mais rico. Sim, mas veja, Jesus não. Para Ele todo mundo importa. Até eu que estou de cabelo branco importa, imagina isso. Todo mundo importa. E por isso que nós somos ovelhas. E aí eu digo, todos importa quem? Todos e todas que são do seu rebanho. Tem rebanho do Senhor aqui nessa manhã? Aleluia. Jesus disse: as minhas ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz, né, Gabi? E obedecem. Se é rebanho de Jesus, não vai ficar para trás. Ela não vai, ninguém vai. Porque Ele se importa com todos. E por isso que nós somos igreja. Nós somos igreja, nós somos fazer parte de uma igreja. É mais do que o que a gente imagina. Não é simplesmente fazer parte de uma religião, não. É fazer parte de algo que Jesus mesmo edificou. E quando eu faço parte, eu sei que lá, o que importa é que a gente pensa, a gente cuida uns dos outros. A gente tem esse coração, a gente ora uns pelos outros, a gente intercede nos lares uns dos outros, a gente inclui as pessoas, a gente não exclui não, a gente não julga a doença do irmão, não, meu irmão. E mesmo que algo deu errado na nossa vida, mesmo que em dado momento a sociedade quer nos excluir, deixar para trás, nos fazer perder, mas às vezes algo dá errado, às vezes uma doença nos acomete, às vezes nós estamos fracos, o emprego foi perdido, às vezes a família está em crise, às vezes uma morte abalou a nossa estrutura. Nós sabemos algo, nós não estamos sozinhos, porque eu sou igreja, e eu tenho, lá nós somos uns pelos outros, nós não vamos ser largados para trás, porque nós somos parte de uma edificação, nós somos parte de algo que nós não somos só um número entre os milhares de membros de uma igreja, não. Aqui não, eu não sonho com a igreja de milhares de pessoas, nunca. Eu quero uma igreja que eu conheço a cara de cada um de vocês, e que eu dou um beijo de cada um de vocês, e que eu conheço o nome, e que eu conheço a história. Essa igreja que me interessa, essa igreja que não é um monte de membros, mas é uma de uns que se importam com os outros, essa igreja do Senhor Jesus, e é isso que importa para nós, amém? A gente, glória a Deus. Ainda me lembro, só para ilustrar, de um pastor que falou que uma vez ele tinha uma igreja lá de 3.000 membros, ele foi pregar numa igreja convidado, e ele chegou lá, antes do culto, e ele viu o pastor daquela igreja, e ele estava conversando. E aí, Antônio, você está bem? Ô João, como é que está lá sua mulher, só está bem? E a Flávia está bem? E cuidado, e o Márcio, está legal? Tal. E aí ele ficou olhando aquela intimidade toda, e sabe o que ele falou? Eu descobri que eu não sou pastor, porque um pastor conhece as suas ovelhas. Um pastor sabe o nome de cada uma delas. E quando ele chama elas pelo nome, elas escutam. Essa igreja que interessa para o Senhor.
Por isso, se você está atrás de igrejona preta por aí, boa sorte, mas não me leva não, porque eu não faço parte disso. Eu quero outra coisa da parte do Senhor. Eu quero ser o que o Evangelho diz que eu tenho que ser. Meu irmão, em nome de Jesus, toma posse daquilo que o Senhor quer fazer. Porque o Senhor está aqui nessa manhã, e o Senhor está dizendo que Ele se importa. Para Ele você é importante. E mesmo que estiver meio perdido, presta atenção, Ele vai voltar lá, e Ele vai te buscar, e Ele vai te colocar nos ombros se for necessário, mas Ele vai te trazer de volta para o seu rebanho, e Ele vai te alimentar, e Ele vai saciar a tua sede, porque Ele é Deus, Ele é o pastor das nossas vidas. Isso que é ser uma igreja, isso que é ser esse corpo, essa coisa viva. Portanto, eu gostaria que você se apossasse daquilo que está no coração de Jesus para mim e para você. Nesses últimos tempos, Ele está querendo edificar e fortalecer algo na sua igreja. Você faz parte de um todo. E tudo que está acontecendo, nós já estamos aqui, como disse a Gabi, em setembro, está acabando o ano, mas nós fazemos parte de um todo. E não se esqueça, em janeiro, no primeiro culto que eu preguei nesse ano aqui, Ele disse que grandes coisas aconteceriam na nossa vida neste lugar. E eu quero que você não esqueça mais, Ele tem um hábito estranho, Ele costuma cumprir todas as suas promessas. E você precisa crer, vai acontecer, você crê nisso? Vão acontecer grandes coisas, já está acontecendo e vão acontecer muitas outras. Você toma posse disso? Desde o ano passado, quando eu disse para algumas pessoas que nós teríamos que deixar de se reunir na nossa casa, porque nós estávamos, e eu ainda estou com um problema na prefeitura, porque a gente não poderia continuar nos reunir lá por causa de um alvará, e lá a área de manancial tem um problema de liberar alvará, a planta tem que ser refeita e tal, uma discussão e bababá. Mas desde que eu falei, nós temos que sair daqui, porque não tem alvará, a gente não pode ficar num lugar que não tem alvará, de cara, algumas pessoas se mobilizaram para nos ajudar. E nós começamos a ver vários lugares, nós começamos a procurar para as nossas reuniões. E nós vimos 1, 2, 3, 4 lugares, as pessoas nos ajudando sobre essas possibilidades. E eu queria dizer para vocês, eu dou graças a Deus porque teve pessoas que nos abraçaram com esse problema. E certa feita a gente estava descendo para casa, eu vi ali a Pâmela e o Fabinho comendo um quitute ali, e eu falei, Pâmela, Fabinho, cadê ela? Nós precisamos achar um lugar. A Lê falou, né, na janela do carro, nós precisamos achar um lugar. No dia, na hora, a Pâmela abriu o celular e começou. Cliquei, o dedinho dela é rápido, vocês não têm noção como o dedinho dela é rápido. E daqui a pouco ela manda mensagem, pastor, tem esse aqui, Lê, tem esse aqui. Olha que legal. Esse lugar que nós estamos aqui hoje, ela que achou. E eu preciso dizer a vocês que existe uma gratidão no meu coração e eu vou ser eternamente grato. Porque eu vejo que tem um coração disposto a querer ajudar. E a Bíblia diz que nós temos que dar honra a quem tem que ter honra. O nosso irmão Júlio e a sua família, o nosso irmão Fabinho e a sua família, colocaram um desejo no coração de nos ajudar. E eu vou ser sempre grato para isso, eu dou graças a Deus pela sua vida, viu? E eu quero que você tome posse disso. Não que os outros irmãos também não tenham a minha gratidão, e todos têm, porque eu sei o quanto vocês têm se envolvido. Cada um com o que Deus colocou na sua mão. Cada um com o seu esforço, cada um com a sua maneira, com a sua vassoura, com o seu martelo, com a sua disposição de orar, querendo participar. Eu oro a Deus pela vida de todos vocês que participam, que se dispuseram. Mas desde antes de vir para cá, nós olhamos tantos lugares ano passado, e a família Souza, que agora não sei se vocês sabem, não é mais Souza, está chique, é Souza Juliane, está bonito o negócio agora. Colocou no coração algo. Porque falaram, tem um prédio lá que a gente conhece. Aliás, a gente sabe, e vocês também conhecem, nós fizemos 2 eventos lá. Tem um prédio lá, que lá tinha que ser o lugar. Foi eles que falaram, tem que ser o lugar. E aí nós começamos a entender e ver, e nós tentamos achar. E nós tentamos achar para alugar. Lembra, Fabinho? Nós tentamos alugar, porque o prédio era legal assim do que a gente conhecia. E aí nós descobrimos que não dava para alugar, porque estava sendo alvo de uma briga de família, por herança. E era litígio na justiça, e essa família tal. Aí o Júlio descobriu que uma dessa família que estava na justiça é a vizinha dele. E aí ele foi atrás e descobriu o número do processo. E nós descobrimos o processo e fomos lá, enfim. O Júlio nos abençoou arrematando o leilão daquela casa e adquiriu a propriedade para nós. Bom, depois de um longo período aguardando a justiça que demora, sexta-feira agora, a propriedade foi liberada para acolher o quê? A igreja do Cristo Vivo no Riacho Grande.
O Senhor está pregando neste lugar, porque para lá não pode ir qualquer coisa. Para lá tem que ir igreja, porque lá é lugar de igreja. O Senhor já me disse isso. Presta atenção. E eu gostaria que tudo isso servisse para mostrar para você que Deus é fiel e que Ele tem preparado no seu coração grandes coisas para essa que é a sua igreja. Nós já lemos aqui nessa manhã que o Senhor diz que se Ele não edificar a casa, a gente está trabalhando de besta, à toa. Em vão nós trabalhamos. Pois é, tudo isso aqui que eu estou te falando é para te mostrar que Ele está edificando. Quem está edificando é o Senhor, porque Ele disse: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Ele tem dado condições para todos nós. Fazemos parte do que Ele quer edificar, do que Ele quis edificar, do que Ele quer edificar. Se o Senhor nos mandou para cá, e foi bênção, né? Tem sido bênção, mas diz para você, no coração dele é provisório. Principalmente porque quem tem acompanhado os nossos relatórios financeiros a cada 3 meses, já percebeu que para a gente honrar a missão, tudo que a gente tem feito aqui ajudando as famílias, e pagar R$7.500 de aluguel não dá. Mas sabe quem sabe que não dá? Deus. E eu fui muito boca aberta no passado, antes de vir para cá, porque eu disse: Senhor, eu não vou vender o evangelho para conseguir dízimo para pagar aluguel. Eu não vou. Eu vou para lá, mas eu não vou vender o evangelho, porque eu preciso de dinheiro. Não. E aí eu tive ainda a ousadia, e eu falei, de dizer para o Senhor primeiro, eu falei: se for para fazer isso, eu vou parar. Eu paro. A igreja continua, eu paro. Besta eu, né? Dizendo isso para o Senhor. E quase que eu ouço assim: essa obra é tua, seu tocho. É tua, é você que faz. Mas veja, o que move o meu coração, o que não me faz parar, é que essa obra não iniciou há 14 anos atrás da minha vontade. Eu nunca quis, nós nunca quisemos. Porque ela não existe porque eu quero. Presta atenção. E assim, se ela vai continuar ou se ela não vai continuar, não é pela minha vontade. E eu disse ano passado para o Senhor: se ali for um lugar edificado pelo Filho do Deus vivo, construído com pedras vivas, de gente que se envolve, ela vai acontecer no Riacho Grande, e ela vai influenciar a sociedade, e nós vamos mostrar para todo mundo que cruzar o nosso caminho, que Deus existe, que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele é justo, e que Ele edificou um lugar para que o reino seja dEle, para que a vontade seja dEle e não nossa. É para isso que o Senhor está fazendo, é para isso que Ele vai fazer, é por isso que Ele te chama, meu irmão, em nome de Jesus. E só para o teu conhecimento, só para você saber, depois de muito tempo o prédio está lá, ele tem uma estrutura boa, ele tem colunas fortes, ele está firme, ele não trincou nada, mas ele está abandonado, ele está completamente abandonado, muita coisa foi roubada, não tem 1 metro de fio elétrico lá, era uma fiação nova que tinham refeito, sumiu tudo, roubaram tudo, mas está lá, então vai dar trabalho para burro para deixar pronto. Vai dar muito trabalho, eu vou precisar mexer muito, remodelar, nós vamos precisar refazer, e nós vamos precisar de muito abraço, né, Lê? Nós vamos precisar orar, então vocês vão ter que me abraçar e orar, nós vamos abraçar todo mundo, mas querido, eu vou precisar de mãos fortes, braços fortes, eu vou precisar de pernas fortes, e eu vou precisar de dinheiro, né? Nós vamos precisar de dinheiro, não tem jeito, desculpa, mas eu não consigo fazer tudo aquilo com pedido de oração, nós vamos precisar de dinheiro para fazer aquilo funcionar e edificar um lugar. Eu descobri uma coisa boa, cadê a Sandra? Seus problemas estão resolvidos, porque eu descobri, se do lado esquerdo eu abrir um buraco, sabe onde vai dar? Na cama do Fábio. Todo dia de manhã nós vamos catar ele pelo buraco e jogar ele para dentro da igreja. O negão está enrolado em nome de Jesus. Descobri isso. Mas querido, nós estamos diante da oportunidade de ouvir o evangelho, que é o que nós estamos fazendo aqui tão atentamente, e edificar um lugar. Mas não é um lugar não é... Nós vamos precisar de ajuda, nós vamos continuar pagando aluguel aqui, ainda ter que construir lá, eu não sei como é que nós vamos fazer isso, mas eu também não sei, porque quem sabe é Deus, mas nós vamos fazer em nome de Jesus, porque aquele lugar vai estar pronto para acolher a igreja do Cristo vivo, e vai ser um lugar edificado, um lugar para não desprezar nenhum dos pequeninos, porque nós não vamos, um lugar da comunhão, um lugar da solidariedade, um lugar da partilha, um lugar do bem comum, um lugar de buscar e resgatar aqueles que estão perdidos lá atrás, que se perderam da caminhada, que estão sem sentido na vida, sem saber o que fazer da sua vida, nós vamos lá buscar em nome de Jesus, um lugar de quem se importa uns com os outros, e lá, se Deus permitir, ninguém vai ficar para trás, ninguém vai ficar de fora, sabe por quê? Porque lá continuará a ser o lugar
em que o amor é a medida de todas as coisas na nossa vida. Esse é o lugar que o Senhor te chama nessa manhã, em nome de Jesus. E eu não sei se você topa o convite, você aceita? Você entendeu essa palavra? Você entendeu o que é essa igreja? Pode até aplaudir ele, porque ele aceita. Glória a Deus, fica de pé.